Bom dia. Hoje é segunda-feira, 12 de outubro. Este é o programa da Defenda PM, exibido pela TV Vasco e pela Com Brasil. Dado o feriado de hoje, essa edição foi gravada na semana passada. Aqui comigo está o Coronel Ernesto Puglia Neto, que é o secretário executivo da associação. Em instantes, nós vamos entrevistar o Coronel Marcelino Fernandes da Silva, corregedor da Polícia Militar até fevereiro deste ano. Entrevistado aqui no dia 14 do mês passado, o capitão Augusto disse que o projeto de lei orgânica das polícias e corpos de bombeiros militares poderá ser votado na Câmara ainda neste ano. Augusto é o relator do projeto. Na semana passada, a FENEM, Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, divulgou um vídeo e uma cartilha para explicar a necessidade da lei e suas vantagens para as polícias, corpos de bombeiros e sociedade. É sobre esse assunto que vou falar agora com o Coronel Marlon Jorge Tesa, presidente da FENEM. Bom dia, Coronel Marlon. Bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Estou à disposição aí para falar de um tema tão importante e que afeta diretamente todas as instituições militares dos estados e do Distrito Federal. Em que pé que está o projeto hoje, Coronel? Bom, o projeto hoje ele está na fase de ajustes pelo relator, que será o deputado federal de São Paulo, capitão Augusto, ajustes, e esses ajustes eles estão sendo feitos após extensa discussão, né, com todos os atores disso aí. Ou seja, os comandantes gerais das instituições militares, as instituições representativas de militares no nível nacional, enfim, esses atores todos estão na fase final já de discussão, já tratamos disso, né? Foi feito alguns ajustes, eles já estão praticamente concluídos, e então logo que isso seja concluído, ele será apresentado no plenário da Câmara. É importante dizer, viu, Silvio, que nessa semana passada foram conseguidas assinaturas para protocolar requerimento para que esse projeto de lei ele tramite com regime de urgência no plenário da Câmara, por razão da pandemia, inclusive, é um dos requisitos para que leve ao plenário virtual, para que haja, então, a discussão e votação do plenário. As assinaturas já foram todas conseguidas, né, por esse movimento e pelo deputado capitão Augusto, que fez esse trabalho, e agora já temos assinatura suficiente para que seja apresentado o requerimento de urgência que deverá ser feito durante o transcorrer da próxima semana. O capitão Augusto disse aqui que ele dá como certa a aprovação da exigência do nível superior para candidatos a soldado, né, e a lavratura do TCO pela PM. Isso já está mantido ou mudou alguma coisa? Não. Dentre outras situações, evidente, né, de atribuições e outras previsões, esta é uma das... é algo que já está devidamente decidido, né? Ou seja, primeiro, o termo substanciado pelas polícias militares vai estar no texto, né? Vai estar no texto, e também sobre o curso superior. No caso do curso superior, está sendo previsto que terá um prazo, existe um prazo para que isso seja definido, né, para aquelas instituições que ainda não têm. Ou seja, durante o transcorrer desse tempo, desse prazo, que está postado na lei, nas prescrições diversas, no projeto de lei, ele será implementado pelas polícias militares e corpos de bombeiros que ainda não possuem esse pré-requisito. E o ciclo completo, nada, não vai entrar no texto. Não, porque no ciclo completo, o Silvio e demais que estão nos ouvindo, há necessidade de uma mudança no texto constitucional. Aí, nesse caso, teria que ter uma PEC, né, que já tem várias PECs, já estão lá na Comissão de Justiça, mas a estratégia é fazer isso para e passo. Então, se a gente colocar no texto, né, e isso está acordado, inclusive com outras instituições, está acordado, colocar no texto termo substanciado, nós já vamos ter um grande avanço, porque existe hoje muitas PMs que ainda não o fazem, né, e isso vai
vai contribuir, inclusive, para uma futura medida, quem sabe, de se mudar o texto constitucional, em se falando, se completa seus limites e assim por diante. Outro ponto polêmico que a gente tratou aqui com o capitão Augusto foi também do sistema de escolha, né, do comandante-geral, que hoje é privativo do governador, e houve até uma discussão sobre lista tríplice, né, mas parece que a coisa emperrou em algum lugar, né? Não, mas está previsto, né, no texto, pelo menos é isso que está acordado, está previsto no texto. Obviamente, alterou-se um pouco a mecânica disso, né? Mas está previsto um mandato para comandantes gerais, de 2 anos, podendo ter uma recondução. Enquanto o comandante estiver está previsto no texto, a gente não sabe se isso vai realmente ser aprovado assim, mas eu acredito que é um avanço bastante grande, inclusive que o comandante-geral, após nomeado, né, dentro tem um critério também, ele tem que ser, pelo menos, estar no primeiro terço, né, no primeiro terço da quantidade de coronéis para ser indicado, né, e tem lá uma fórmula para fazer isso, está estampada na lei, e ele só perderia o comando nos casos gravíssimos e com a maioria absoluta da concordância da Assembleia Legislativa no caso de uma decisão do Executivo de alterar o comandante. Então, são algumas garantias que existem para não se ter mudança de comando a cada hora, né? Claro, estou exagerando, mas isso mexe com a dissolução de continuidade, né, do trabalho das instituições militares estaduais. Então, seria uma espécie de uma blindagem legal sendo dada, com parâmetros, né, para tentar organizar isso em muitas unidades da federação, onde há um exagero, né, na troca de comandantes. Mas aí isso sai, a escolha do comandante-geral sai da mão do governador, então, né? Não, ele escolhe, mas ele vai ter uma lista para escolher. Ele escolhe dentro de um limite. É isso que está previsto. Por exemplo, ele escolhe dentro daquele primeiro terço da quantidade de coronéis. Supomos, se tiver 90 coronéis, ele vai escolher entre os 30. E ainda tem uma fórmulazinha para escolher. Isso já limita bastante o limite de escolha do comandante geral. Mas quem nomeia, viu, Silvio, por força até da Constituição, sim, é o governador, evidente. Sim. Mas coloca uma barreira aí, né, de uma decisão mais técnica do que política, né, do jeito que é hoje. Perfeito. Eu diria que seria um equilíbrio entre o político e o técnico. O senhor acha que, do jeito que o projeto da lei orgânica, do jeito que ele está sendo discutido hoje, ele atende às necessidades de polícia e corpo de bombeiro? Olha, eu vou dizer o que a gente fez, até num material que a gente fez, né? Você deve ter visto já e divulgado, um material que a gente fez, a gente está dizendo assim, nós temos uma lei hoje, que é um decreto-lei de 69, nós temos 51 anos de idade, temos uma Constituição nova, temos uma série de alterações na dinâmica da sociedade brasileira, né? E na mudança do comportamento governamental como um todo face à nova Constituição. E nós ficamos lá. Então, o simples fato de você ter uma lei orgânica que modifique e enquadre todo o sistema ordenamento dentro da nova Constituição, dos princípios constitucionais, é um avanço muito grande. Né? Não é só um avanço em direitos, não. São um avanço nos deveres, são avanços, inclusive, nas atribuições das instituições militares estaduais, tanto do Bombeiro como da PM, já colocando ela enquadrada no que diz essas atribuições, no que diz o artigo 144 da Constituição Federal, notadamente no parágrafo 5º, que trata, 5º e 6º, que trata das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Então, só isso já é um ganho muito grande. Ela moderniza de uma forma bastante efetiva aquilo que a Polícia Militar já faz e coloca no texto legal. Então, ela vai realmente avançar e eu diria assim, além do gestor ganhar, porque ele é uma polícia militar, é um bombeiro militar mais enquadrado dentro da Constituição Federal, evitando conflitos até, gerando segurança jurídica, tem um avanço muito grande, Silvio,
nas relações internas e, principalmente, a sociedade é que vai ganhar com isso, que vai ter uma polícia com uma legislação bastante moderna e, como eu disse, já enquadrada naquelas pretensões da Constituição Federal de 88. Então, o ganho, eu diria que é um ganho geral, ganha o gestor, ganha os militares, ganha a sociedade, na medida que tem uma instituição moderna. E eu diria assim, a legislação, ela prevê algo que eu diria que ela vai servir para uma geração. Ora, se nós temos uma lei que tem 51 anos de idade, com certeza nós teremos uma lei que ela vai ter mais ou menos, eu acredito, a sobrevida de uma geração toda. O ano passado a gente teve a aprovação lá do Sistema de Proteção Social dos Militares. Esse ano a gente está em vias de aprovar a lei orgânica. Como o senhor analisa essa mudança de comportamento das associações, dos próprios militares, né, que estão trabalhando de outra maneira na política e estão conseguindo colher frutos agora? Eu diria, Silvio, é uma pergunta interessante, porque há muito questionamento. Mas vocês querem participar de política por quê? Por isso, né? Para estar presente e opinando nos avanços que tem que ocorrer, porque o alvo, na verdade, é a sociedade. Então, a gente tem essa visão, né? O nosso efetivo como um todo tem essa visão interna e de sociedade, né? O que nós precisamos ter para prestar um serviço com maior segurança para a própria sociedade. Então, o avanço é esse amadurecimento que houve internamente, é evidente. Há dissidências aqui e acolá, tem interesses também diferenciados, mas eles são muito localizados, eles não são difusos, né? E há um amadurecimento geral, tanto que nós temos uma bancada hoje que consegue influenciar, ditar um ritmo dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara como também no Senado, um ritmo daquilo que se espera, daquilo que se tem. Porque nós temos, ao longo do tempo, ouvido por muitos anos, ouvido dizer e constatado que os tais dos especialistas, muitos deles não são especialistas de coisa nenhuma, com todo respeito, esses caras aqui ditavam as coisas. Não, peraí. Tem que haver um equilíbrio, nem só eles, nem só nós, mas é equilíbrio. Então, houve um amadurecimento, esse amadurecimento foi a tal ponto que essa bancada, junto com as entidades representativas, com os comandos, né, eles estão unidos, de certa forma, para dizer assim, olha, nós queremos participar e nós temos contribuições interessantes. E a gente conseguiu avançar. O Sistema de Proteção Social é um exemplo, né? Foi um exemplo simples disso. Se não tivesse feito essa blindagem toda, nós teríamos um militar como um todo, por simetria com as Forças Armadas, já que nos querem militares, nós estaríamos hoje com sérios problemas muito maiores do que já temos, né? Ainda mais numa pandemia, né? Em termos de segurança jurídica para todo o nosso efetivo. E avanços que começaram já a ser notados, né? Alguns criticavam, já não criticam mais. Na lei orgânica, será a mesma coisa. Será a mesma coisa, eu não tenho dúvida disso. Então, assim, houve um amadurecimento de todos, nós conquistamos um espaço e nós estamos avançando sempre para o bem da sociedade. É bom que se diga isso. Sempre bem da própria sociedade brasileira. É um amadurecimento que resultou na eleição de muitos militares, né, para os governos estaduais, aí, as assembleias e próprio executivo, né, e na Câmara e no Senado, né, com 2, e com uma expectativa assim, de uma eleição muito grande agora nas municipais. Né? Isso é bom. Assim, como eu falei, é um avanço, né? Aumentou a cultura política, não a politiqueira, mas a política dentro da polícia, dentro das instituições militares, como um todo, para dizer assim, se nós não participarmos, se nós não tivermos condições de influenciar nas decisões políticas nacionais, na área de segurança pública, pelo menos, alguém vai fazer por nós, né? E esse alguém pode ser que não entenda muito bem daquilo que nos afeta. Então, a gente tem que estar junto, inserido, para debater e convencer, né? A arte de fazer política numa democracia é essa, convencer as pessoas daquilo que nós temos certeza de que podemos melhorar. Sim.
Agora há pouco o senhor falou, né, que nas discussões aí da lei orgânica há algumas divergências pontuais. Tal. A FENEM vai fazer uma reunião no dia 15 agora, para discutir justamente um desses impasses, né, que está sendo gerado pela Ligabom. O senhor pode falar o que está acontecendo, quais são esses pontos na verdade, conflitantes? Silvio, foi boa indagação. Na verdade, o que a gente se sente não é uma unanimidade desses questionamentos, né? A gente sente que há uma falta de esclarecimento, tá? Esclarecimento sobre alguns aspectos, e principalmente aspectos de atribuição, né? De esclarecimento. Então, são pequenos detalhes que criaram alguns impasses que tem que ser notado. Então, o objetivo dessa reunião é nós expormos isso, esclarecer na medida do possível, chegar a um consenso, se for necessário fazer ajustes finais, se faça, até para contribuir com o deputado Capitão Augusto, que tem feito um trabalho excepcional em reunir todo mundo, ouvir todo mundo, né? Eu acho que foi uma coisa talvez inédita, né? Ouvir todos. E a intenção é contribuir para que quando chegar lá no plenário daqui a pouquinho chega no plenário da Câmara, não haja um conflito lá dentro, né? Isso pode emperrar tudo, né? Então, por esse motivo, a gente fazer uma reunião interna, vamos tirar essas dúvidas dentro do possível, né? E no sentido de ajudar o relator para que se construa de uma forma bastante rápida um texto que seja consenso, realmente. Sim, é isso. Sim. Qual a sua expectativa da votação de ser ainda esse ano? Olha, a expectativa é muito grande, como o próprio deputado Augusto falou. Eu acho que é uma janela interessante que nós temos. Essa janela está aberta, nós temos que aproveitar essa janela para que seja aprovado na Câmara esse ano, né? Afinal de contas, Silvio, nós temos uma lei que está de 2001 tramitando, né? Já fez maioridade esse projeto de lei, né? E ele é feito por força da própria Constituição Federal, que diz que tem que ter uma lei geral que organize essas instituições militares, e é privativo da União isso. Então, a expectativa é que se aprove na Câmara e início do ano que vem a gente consiga fazer a apreciação do Senado e nós termos uma lei orgânica moderna, né, que coloque o serviço das instituições militares estaduais, tanto do Bombeiro como do IPM, em condições de cada vez mais dar resposta melhor à sociedade. É isso. Eu tenho mais 2 minutos aqui de entrevista com o senhor. Eu vou sair do tema da lei orgânica para abordar um assunto que eu já ouvi o senhor falar disso há uns 5, 6 anos, mais ou menos. Guarda Municipal. Nós vamos ter eleições agora para prefeitos e vereadores, né? E esse é um assunto que forçosamente virá à baila no ano que vem. Como o senhor vê isso? Deveria haver uma aproximação? Qual é o trabalho que a FENEM recomenda? Olha, a gente já fez a nota técnica a respeito disso. A FENEM é inimiga da Guarda. Ninguém é inimigo de ninguém. O que nós protegemos é o que diz a Constituição Federal. Tá? A Constituição Federal não prevê guarda como polícia. Os tribunais têm confirmado isso. Eu digo assim, se tiver fazer isso, que se faça através da emenda constitucional, não há problema. Mas essa insegurança toda gerada por falta de uma medida constitucional adequada tem criado uma série de problemas. Né? Então, assim, e outra coisa, há equívocos dos prefeitos municipais em vários locais, e alguns estão até repensando, em achar que a Guarda vai fazer tudo e vai fazer tudo sozinha. Ninguém faz tudo sozinho. Né? Então, é nesse sentido, a atividade de segurança pública, a execução lá de rua, ela é complexa, né? Ela é complexa. E como complexa tem que ter uma instituição que tenha condições de atender. E em muitas cidades, a gente sabe que não há condições de fazer isso. Então, eu penso que nós temos que ter um avanço constitucional para que isso seja melhor definido e não tenhamos problemas no futuro. Olha, as polícias militares, nesse caso, elas são organizadas, elas têm 2 centenas de anos, 2 séculos, praticamente 2 séculos, as polícias militares. Elas têm problemas sérios. Imagine alguma atividade que não tem muito controle ou que não tenha muito, não seja muito muito organizada por determinados municípios. O que pode ocasionar isso, entende? Isso pode ter um problema. Então, se quer que se arrume isso, é isso. Muito bom. Coronel Marlon Jorge Tesa, presidente da FENEM, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Valeu, um abraço, estou sempre à disposição. Abraço. Obrigado, coronel.
Agora vocês vão ficar com o filme que a FENEM elaborou para mostrar a importância da lei orgânica das polícias e corpos de bombeiros. Vamos ver. As polícias militares e corpos de bombeiros militares se confundem com a própria história do Brasil. E como instituições de socorro, são importantes e imprescindíveis. Quando um policial militar ou um bombeiro militar ingressa na carreira de militar estadual, ele jura defender a pátria, preservar a ordem e defender a sociedade, o que significa proteger você, seus amigos e toda a sua família, mesmo com o risco da própria vida. É uma carreira diferente daquela de um profissional liberal, um funcionário civil ou mesmo um agente público civil. Isso porque as polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército constituem as instituições militares estaduais e do Distrito Federal. Entre outras restrições, isso exige dedicação exclusiva e é proibido exercer alguma atividade paralela. Na prática, os militares estaduais e do Distrito Federal atuam como polícia ostensiva, previnem crimes, preservam a ordem pública, salvam vidas e patrimônios, impedem e minimizam catástrofes. Os policiais militares e bombeiros militares também protegem o que é mais caro para um cidadão: a vida, a liberdade, a paz social e o Estado democrático de direito. E, se for necessário, também atuam em guerras e situações extremas de grave perturbação da ordem, pois integram o Sistema de Defesa Nacional. Hoje, são mais de 500 mil militares estaduais na ativa e mais de 260 mil na reserva em todo o país. São homens e mulheres que têm na farda a segunda pele, ombreados em prol da segurança dos cidadãos. Apesar das premissas semelhantes de hierarquia e disciplina, dependendo do Estado, os benefícios, deveres e direitos variam, e tudo isso precisa ser corrigido. O que acontece é que, ao contrário de outras classes que já dispõem de lei orgânica, como a magistratura, o Ministério Público, a advocacia, os militares estaduais ainda são regidos por um decreto de lei em vigor há mais de 50 anos. O Decreto-Lei número 667, responsável por organizar as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, é de 1969 e, inclusive, entra em atrito com vários dispositivos da nossa Constituição de 1988. Simplesmente está defasado. A Constituição Federal diz que é privativo da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões, considerando o caráter nacional dessas instituições militares. Apesar da retaguarda federal, muitos estados definem suas próprias regras e, ao ganhar um caráter de governo e não de Estado, a instituição militar acaba desfigurada por interesses particulares. Por isso, as polícias militares e corpos de bombeiros militares precisam de uma lei orgânica que fortaleça as instituições militares em seu caráter nacional, respeitando a natureza militar com tradições acumuladas há quase 200 anos e consolidando o aspecto de carreira de Estado. O projeto de lei número 4.363, que deu origem ao projeto de lei orgânica nacional, foi proposto pelo próprio Poder Executivo no ano de 2001 e, após 20 anos de tramitação, aguarda a aprovação através de uma emenda global substitutiva. Todos já foram ouvidos e, à medida que as instituições militares e os militares estaduais têm suas atribuições em conformidade com a Constituição Federal, todos ganham. Ganham os militares estaduais e do Distrito Federal, com uma carreira de Estado que preserva todos os postos e graduações, contemplando demandas de ingresso, formação, progressão e direitos, prevendo deveres rígidos. Além disso, uma lei que equilibra desigualdades e alinha propósitos traz muito mais segurança jurídica para as decisões que são tomadas em segundos por esses profissionais.
ganham as instituições militares com maior resposta em missões que se sobrepõem às fronteiras, como o combate ao crime organizado e ações nas catástrofes. E quanto mais armada e violenta a criminalidade, quanto maior o impacto de um desastre, mais isso se faz necessário. Ganha a união à medida que as instituições militares estaduais e do Distrito Federal passam a contar com uma organização nacional única, com maior coesão se convocada em caso de necessidades extremas. Ganham os gestores públicos, pois instituições mais modernas afetam diretamente no combate da criminalidade, na proteção das pessoas, no salvamento, na prevenção de incêndios e na defesa civil. Ao atualizar um decreto-lei que está em vigor há mais de 50 anos, a nova lei não resulta em federalização. Também não transfere ao governo federal decisões financeiras nem implanta a escala salarial nacional unificada. Os governadores não perdem autonomia e a remuneração continua sob competência dos estados. Por fim, ganha a sociedade. Além do combate à criminalidade, os policiais e bombeiros militares fazem frente à violência e à desordem, correspondendo à expectativa dos cidadãos de perceber a presença das instituições de ordem pública. Unificar práticas que já provam resultados efetivos em alguns estados, como o termo circunstanciado e o poder de polícia administrativa, melhora a segurança, traz economia e dignidade ao cidadão. Todos sabem das vantagens da investidura militar e também das fragilidades inerentes a essa condição, e a lei orgânica é a devida e a necessária resposta. Todos ganham com uma lei que fortalece a primeira instância de socorro no confim mais distante do país. Nosso entrevistado de hoje é o Coronel Marcelino Fernandes da Silva. Ele é mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, é bacharel e professor de Direito há mais de 30 anos, foi policial militar por 34 anos, chegando ao posto máximo de coronel e comandante do policiamento da Zona Norte aqui da capital. Encerrou a carreira como corregedor-geral, deixando como legado a criação do Departamento de PM Vítima. Bom dia, coronel, muito obrigado por estar aqui na entrevista, bem-vindo. Muito obrigado, eu estou à disposição, agradeço o convite, coronel Ernesto, o irmão de turma, Silvio, eu fico muito feliz de poder estar aqui para esclarecer esses pontos sobre segurança, educação e aquilo que a gente pode trazer em melhoria para a cidade de São Paulo, na nova gestão que vai chegar aí. Muito bom. Coronel Ernesto, bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, Marcelino. Bom dia você que nos assiste pela TV Osasco, também pelas redes sociais. Uma satisfação tê-lo aqui. Só esclarecendo, né, os seus comentários, as suas perguntas que eventualmente surjam, mesmo sendo um programa gravado, a gente vai pensar lá nas redes sociais e vai encaminhar para quem, se for o coronel Marcelino, se for para a gente, vamos encaminhar para responder. Nada vai ficar sem resposta, deixar bem claro já para a gente não perder essa oportunidade de interação com você que está nos assistindo. Bom, Marcelino, é até complicado eu começar a falar com você, porque convivemos 30 e tantos anos na polícia. Eu saí um pouquinho antes que você saiu perto dos 5 anos de coronel, eu saí um pouco antes. Você chegou ao posto máximo e eu acho que para contextualizar um pouquinho, se você me permitir, para quem não está nos assistindo e não conhece os detalhes da polícia, né, acho que é interessante contextualizar um ponto. Você apresentou ele como sendo um corregedor que criou o departamento, deixou como legado o departamento PM Vítima. O fato, acho que mais interessante para a gente começar uma conversa aqui sobre a participação do Marcelino na corregedoria é que ele fez uma grande parte da carreira dele na corregedoria e algo mais significativo ainda, ele foi alçado a corregedor-geral da PM por um governador. Esse governador saiu para concorrer ao mandato, entrou outro governador que manteve o Marcelino como corregedor-geral. E depois, na eleição, um terceiro governador entrou e manteve de novo o Marcelino como corregedor-geral da Polícia Militar. Eu conheço o Marcelino, como disse, há mais
quase 34 anos, sei da capacidade dele, sei da honestidade dele, sei de tudo aquilo que ele produziu ao longo da carreira dele na corregedoria. Aí eu queria perguntar para você, como é que você conseguiu essa proeza? Na verdade, a gente faz um trabalho visando o Estado. E quando você está no Estado, e o Estado é o povo, né? O povo, todo o poder emana do povo. Então, a gente não agrada o governador, a gente tem que agradar a população e a lei, dentro do princípio da legalidade, dentro do princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, né, do rendimento funcional, fazer um trabalho buscando sempre a justiça. Coincidiu realmente, né? Eu fui nomeado num governo, aí ele sai, eu continuo com outro governador, tem eleição e eu continuo com o outro. Inclusive discordando de alguns pontos do governo. E fazendo aquilo que tem que ser feito, sempre buscando a justiça, combate à corrupção, combate aos abusos, combate à ilegalidade, né? Porque tudo é ilegalidade que você tem que combater. Corrupção, violência, a atuação da Polícia Militar como um serviço de excelência precisa ter sempre um órgão que fiscalize isso, mas sempre valorizando o bom policial. Então, eu me recordo que assim que assumi, eu disse aos meus subordinados de fiscalização, eu quero que vocês também elogiem. Então, a nossa ronda passou a tecer elogio ao policial militar, que tinha uma boa conduta, que estava bem fardado, que estava prestando um bom trabalho à comunidade, que se destacava e começou a ter elogio. E eu tenho até um momento, até, Silvio, engraçado, né? Que eu estava no meu horário de folga, no shopping, o policial me conhece, aparece, estava com a esposa do lado, falou assim, olha, eu mostrei o elogio que o senhor me deu a ela, porque a minha apresentação pessoal estava boa, só que a minha esposa que passava a minha farda, eu mostrei que o trabalho dela estava sendo reconhecido pelo Senhor. Exato, né? Exatamente. Então, é isso, é valorizar o bom, né? E corrigir aqueles erros, inclusive sugerir coisas ao governo, porque o político, ele assume, se você tem um cargo que tem alguém que está ocupando com o serviço de excelência, só um político muito mal intencionado que vai tirar aquela pessoa dali para colocar um outro que não está realizando um bom trabalho. Então, eu acredito que seja exatamente isso, valorizando o bom, combatendo a ilegalidade, é isso. Bom, você, não sei se o Silvio quer completar uma coisa? Aquela posição ali de corregedor, quer dizer, o oficial que está ali está sempre entre a cruz e a caldeirinha, né? É pressão de todo lado. Vem a pressão, imagino que venha uma pressão aí do governador, ou de forças do governo do Estado, vem uma pressão da sociedade, vem uma pressão das entidades de direitos humanos, vamos dizer assim, e vem a própria pressão da tropa, da Polícia Militar. A pergunta é, como o senhor lidou com isso durante todo esse tempo que o senhor teve na corregedoria? Mas eu quero que o senhor faça assim, um exercício de futurologia aí. Se o senhor for eleito governador, vereador, o senhor também vai sofrer pressão. Claro. Então, como o senhor lidou com essa pressão na corregedoria, como pretende lidar com essa pressão dentro da Câmara? Olha, uma coisa é certa, né? Ser policial militar não é fácil, né? E eu reconheço que a dificuldade de ser a base da instituição, que presta o serviço é o cabo, é o soldado, é o sargento, é o tenente que está na ponta da linha. Esses são os que estão lá efetivamente prestando serviço. Nós estamos num momento ainda de pandemia. E a gente sabe que essa dificuldade, hoje, Silvio, tem policial que dorme no quartel porque tem uma pessoa do grupo de risco em casa.
pai, uma mãe, ou uma pessoa com doenças que se enquadram no grupo de risco, então ele não vai para casa. Então ele tem a atenção de não pegar a doença, a atenção de não transmitir a doença, a atenção da segurança pública. E tudo é um contexto de pressão. A gente vê a justiça liberando milhares de presos. E aí vem a mídia, como você bem falou, vem usando a mídia os direitos humanos, dizendo que a polícia, por exemplo, é violenta. Espera aí, mas a justiça solta presos. O policial é mal remunerado, essa é uma realidade. E eu estou falando de São Paulo, tá? É muito mal remunerado. E fazendo uma projeção futurista, a atividade delegada, que é a compra do descanso. Talvez você que esteja me escutando não sabe o que é isso. É comprar o seu descanso. Você vive numa profissão de tensão. Você é um alvo. A marginalidade quer te matar. Essa é a realidade. Você está na rua. Tem a pandemia, que é o inimigo invisível. Você tem uma família para preservar. E aí você está nessa tensão e você vende a sua folga para fazer uma atividade delegada. O que é isso? É uma hora extra paga pela prefeitura, a prefeitura contratando um serviço do Estado. E olha, é um negócio aí, eu não vou falar que é negócio da China, porque é coisa de vírus, mas é um negócio bom. Você ter a contratação de um profissional onde você não paga a previdência dele, você não paga o fardamento, você não paga o equipamento, você não paga a gasolina da viatura, e você tem um serviço, olha só, de um profissional treinado por R$170. Não é a hora não, tá? R$170, 8 horas de serviço. Só que 8 horas da sua folga. Então é inacreditável, Silvio, que nós, do maior município da América Latina, eu não estou falando de municípios pequenos que todos têm que ser respeitados, mas São Paulo é o maior. Como que eu só pago R$170? Numa continha rápida que eu fiz, Coronel Ernesto, só o que foi gasto em fazer hospitais desarmando sem utilizar, de centenas de milhares de reais, de milhões, desculpa, de reais, milhões de reais, só com o superfaturamento, e não sou eu que estou dizendo, está aí na mídia, de respiradores comprados por 26 mil e outro comprado por mais de 100 mil reais, só esse dinheiro daria para eu pagar em torno, até o final do ano, pelo menos R$580 a atividade delegada de 8 horas. Uma quantia rápida, com o dinheiro que foi desperdiçado. Então, a valorização é isso, né? E a nossa guarda municipal ser valorizada no mesmo nível. Nós somos do município maior da América Latina, então a guarda municipal tem que ser a mais bem remunerada. Ponto final. Então, é uma característica... Deixa eu interromper o senhor antes de falar da guarda. Sim. Bom, o senhor vai ser vereador. Sim. Como é que o senhor vai lidar com esse valor que se paga de delegada hoje? Sim. Porque o senhor não vai poder chegar e aumentar isso. Não, até a iniciativa, né? A iniciativa de quando você tem o aumento de valores, a iniciativa é do Executivo. Por isso precisamos estar no governo, né? Senão seremos oposição. Eu defendo isso, né? Então, a proposta, se você tem uma bancada com o prefeito, você tem como exigir isso. Ou você não aprova os projetos do prefeito, né? Se eu sou governo, aí fica muito mais fácil, porque aí o governo propõe, o governo vai e a gente aprova na Câmara Municipal. Uma outra coisa simples,
completamento do efetivo. A lei federal que fala das guardas municipais, o efetivo aqui chega a ser 25% do que deveria ser. Temos 4.000 guardas para o município de São Paulo, que precisaria, assim, para refrescar os 8.000. Tem escolas municipais que não tem guarda. Então, Marcelino, eu vou aproveitar o teu gancho, vou te interrompendo também, porque esse ponto é algo que é muito sensível para nós policiais militares. O atual prefeito de São Paulo era vice-prefeito de um prefeito que criou, por vontade própria, acordou de manhã, falou assim: dane-se a Constituição, eu não ligo para esse negócio de Constituição mesmo. O que é a Constituição? Não é nada. Vou criar a Polícia Municipal. E criou a Polícia Municipal. A Defenda PM entrou com uma ação e venceu. Hoje é proibido a Prefeitura de São Paulo criar a Polícia Municipal, ou recriar, se ela quiser recriar a Polícia Municipal. Mas a gente vê que muitas vezes o guarda municipal, ele tem uma finalidade específica. E ele não é empregado nessa finalidade. E para aquilo que ele foi criado, ele não executa aquela função, executa outras funções que não são dele, e cria um conflito desnecessário muitas vezes, porque a Guarda Civil Metropolitana é extremamente importante dentro do ordenamento jurídico e de segurança de qualquer comunidade, fazendo o papel dela. Queria que você comentasse um pouquinho isso. Exato. Eu conheço alguns comandantes da Guarda, alguns inspetores que chegaram a ser comandantes, né? Inclusive, o plano de governo do meu partido foi feito por o plano de governo na área da segurança. Eu participei e quem elaborou, por ter o conhecimento da Guarda, foi um comandante geral da Guarda Municipal de São Paulo. Ele usou essas suas falas. Nós precisamos cumprir a nossa missão, para depois pensar em cumprir a missão do outro. E é uma questão constitucional. Eu até antes de começar aqui, a gente até falava sobre as questões do 144 da Constituição, que embora não esteja no rol taxativo, a Guarda Municipal faz parte do sistema de segurança. Inclusive, se for falar tanto do rol taxativo, a Força Nacional de Segurança nem na Constituição está. A gente precisaria alterar ali, colocar a Força Nacional de Segurança, colocar a Guardas Municipais e as suas atribuições muito bem definidas. A gente precisa valorizar. Esse ponto de conflito sempre é criado com políticos que desconhecem o serviço. Me desculpe, mas essa é a realidade. O meu pai foi guarda municipal, daquela guarda municipal estadual antiga. Não tinha ponto de conflito. O que efetivamente acontece? Cada um tem uma missão. O jornalista, o repórter, você aí, nós somos uma sociedade. A sociedade, ela tem atribuições. Todo mundo é importante. Todo mundo é importante. E a função da guarda, ela é importantíssima. Discutir o poder de polícia, qualquer um do povo pode prender em flagrante delito, então uma guarda municipal muito mais do que isso. Não é essa questão, ela fica no campo político, mas o guarda que está lá na ponta, o policial que está lá na ponta, eles não querem saber disso não, eles querem o quê? Ser valorizado, ter equipamentos bons, ter uma base boa. Se você é de São Paulo, você conhece a base de Leopoldina lá, como é que está lá por dentro? Está caindo. Tem gente, todo mundo colocado lá, 2, 3 departamentos ali, do lado do Center Norte, onde tem o Canil, foi outro departamento para lá, todo mundo empoleirado num canto. Ou seja, isso é um desrespeito ao guarda municipal. Isso é um desrespeito à sociedade. As pessoas esquecem que quando eu tenho um guarda municipal bem equipado, uma viatura bem equipada, com armamento condizente. Por exemplo, aqui em Osasco, já foi aprovado aí uma emenda parlamentar para comprar .40. E em São Paulo, como é que está?
Você está entendendo? Então, um bom armamento, Silvio, salva vidas. Essa é a realidade. Um bom equipamento salva vidas. Então, valorizar é isso. É dar condições de trabalho, remunerar melhor e, lógico, como você muito bem disse, Silvio, pô, mas um vereador, ele pode fazer isso, mas se for governo, pode sim. Porque aí o prefeito encaminha o projeto de lei e a gente vai discutir. E fazer o famoso lobby de colegas, né, colegas parlamentares federais, para sempre melhorar esse serviço que é um sistema. Eu costumo dizer o seguinte, se não houver segurança, a professora não vai dar aula na escola, o médico não vai trabalhar no hospital, o jornalista não vai para a sua emissora de TV ou para o seu jornal. Ou seja, a segurança depende de todas as outras funções. A gente viu um exemplo de greve no Espírito Santo, onde virou um caos. Ninguém saiu para trabalhar. Não é, hoje você não vai ter polícia. Não, você não tinha polícia, você não tinha médico, você não tinha professor, você não tinha o comerciante, porque os caras fechavam a porta. Ou seja, a segurança, ela é uma viga mestra social que compõe um sistema da sociedade que vem lá da antiga Grécia. Se não tratarmos segurança como essa viga mestra social, os outros órgãos perecem. Todos são importantes, como eu disse, saúde, educação, transporte, habitação, mobilidade, inclusão social, a juventude, proteção animal, tudo é importante. Mas a segurança, ela tem áreas de intersecção em todas elas. E é isso que a gente tem que fazer. Acho que a gente acaba entrando para um tema que é da nossa vida diária, né? E acaba até se apaixonando por... Mas a gente pode ficar só na segurança. Você atuou como professor há muito tempo. Professor de faculdade, professor dentro da polícia. Sim. Como é que você enxerga a questão da educação hoje no município de São Paulo? O que pode ser melhorado nesse ponto? Olha, eu sou diretor de uma faculdade, da Faculdade Legale, lá eu estou há mais de 15 anos, diretor voluntário, diga-se de passagem, sou diretor acadêmico lá. A minha primeira aula foi em janeiro de 89 para cursos preparatórios e já dando aula no aspirantado, como você também deu aula. Então, tanto na rede pública como privada, há mais de 30 anos. A educação, hoje ela precisa ter tecnologia. Ponto final. O maior município do país não tem Wi-Fi público em toda a sua extensão. Isso é um absurdo. Aliás, foi um grande problema nessa pandemia, né? Foi talvez um dos maiores problemas da educação. Isso é um absurdo. Então, se gasta milhões para fazer um hospital onde não se ocupa, não se usou nada, milhões com respiradores, inclusive alguns que não entregaram, né? E esqueceu que o aluno da periferia não tem um celular, não tem Wi-Fi, né? Para assistir a aula, né? Pedir para a pessoa, fique em casa, e a pessoa precisa sobreviver. E a educação, eu tenho um projeto específico para a educação, isso dá para fazer, que é não só a valorização dos professores, mas também de creches conveniadas, que essas pessoas terceirizadas tenham um salário condigno com aquele que é do servidor público. Isso é um ponto. Porque quando você tem o mesmo serviço prestado, com salários diferentes, você já viu que vai ter problema de classe. O cara faz a mesma função e ganha menos, né? Isso é uma questão. Segunda questão, eu defendo a escola sem partido, ou seja, a escola precisa ensinar matemática, português, geografia, patriotismo, civismo, coisas que o jovem precisa entender. A inserção do estudo de desenvolvimento humano, que tem o nome bonito aí do processo de coaching, principalmente no ensino médio, para que o jovem saiba o que ele quer da vida, colocando a ele à disposição
o desenvolvimento humano. Mas isso começa lá na base, viu, Silvio? Eu tenho uma inveja branca, vamos chamar assim, de admiração dos países que colocam, por exemplo, o ensino do jogo de xadrez para desenvolver estratégia, raciocínio e concentração das crianças. É voluntário, como é o esporte. Então, são pequenas coisas que têm custo praticamente zero, que vai melhorar. Melhorar o quê? A vontade do aluno ir na escola. E uma outra questão da escola que tem que ser levada a sério, eu devo inclusive gravar uma live mais próximo aí do início do mês de novembro, com uma nutricionista, porque a alimentação escolar é muito importante. Alimentação, porque, Silvio, infelizmente, a gente sabe que tem criança que aquela refeição é a única que ela vai ter, decente. Então, ter uma refeição balanceada, uma refeição séria, que nós já tivemos problema com merenda no governo do estado aí, que eu não preciso falar. É só você dar um Google aí que você vai ver. Gente respondendo processo até hoje. Então, a gente precisa ter uma boa alimentação, incentivar o esporte, como é o plano de governo, incentivar a cultura, sim, e a escola sem partido. O senhor acha que é possível atacar todos os problemas que o senhor acabou de elencar aí? Como vereador, qual a sua estratégia para atacar isso? Sim, quando a ideia é boa, é o que eu vejo agora acontecendo no estado de São Paulo. Quando a ideia é boa, até a oposição se une. E quando a ideia é ruim, até a situação vai contra. Como a gente viu nesse PL aí, o 529, que para destruir, assim, da noite para o dia, com 5.000 famílias, né? Então, aí até a situação se vira contra. Então, eu acredito, Silvio, que a ideia, né, quando ela sai e vai para o papel como um projeto, e você vai debater com os seus colegas parlamentares ali na Câmara Municipal, e você vai melhorar a vida das crianças, você vai dar mais educação, com boa alimentação, com o ensino para que ela possa evoluir numa profissão, só se a pessoa for do mal, para não apoiar um projeto desse. Eu acredito sim que é um projeto que passa fácil isso. Mas então por que não é feito? Né? Porque a pergunta é mas por que não é feito? Porque falta vontade política. As pessoas estão preocupadas com outras coisas, né? E é a hora da mudança, é a hora da renovação, de tentar mudar isso daí. Ideias boas a gente tem que dar de graça, não vender. A gente tem que dar a ideia boa. E a ideia é essa. Não preciso ser o Coronel Marcelino. Qualquer um pode fazer isso, que é o projeto para um país melhor. E o país melhor se começa no município. O senhor tudo isso que o senhor acabou de falar aí agora, de discutir projetos, de apoio e tal, a implementação disso vai ser resultado de um acordo, né, dentro de uma Câmara Municipal, que tem partidos ali o senhor vai ter PT, o senhor vai ter PSDB, o seu partido republicano, todo mundo ali. Esse acordo, bem entre aspas, o senhor não teme que isso possa ser criticado pelos policiais militares que são contra qualquer tipo de acordo? Primeiro que eu espero que alguns partidos que você falou aí não tenha nenhum representante, mas se tiver, porque o povo está acordando, se tiver, eu sei que é possível fazer um acordo. O policial militar, a dona de casa, a professora, o cidadão em geral, ele quer resultado. É isso que ele quer. Ele não quer saber se o coronel, se o partido de oposição votou contra ou a favor. Sabe aquela história, se o filho é lindo, todo mundo quer ser o pai? Essa é a realidade, senhor. A população não aguenta mais, isso que é verdade. Ela clama por mudança. Então, a melhor arma, já que eu sou policial há mais de 34 anos, a melhor arma que você tem
chama-se título de eleitor. E digitar certo, escolher certo. Escolha certo você. Faça por valer o seu voto. Entenda que é importante você defender boas ideias. Isso é essencial. Temos mais 2 minutos aqui com... Eu não vou abrir outra pergunta, senão nós vamos estourar mais uma vez. Eu só queria deixar bem claro, acho que é importante para quem está nos assistindo, que uma fala muito importante do Coronel Marcelino. A vida começa no município. Então, essa votação de outubro agora, de novembro agora, vai ser fundamental para a gente mudar algumas coisas que estão no panorama que nós estamos vendo já há muito tempo. Acho que é isso essa é a minha fala, corroborar com essa fala de que a eleição de novembro agora ela é fundamental porque a vida começa no município. E às vezes a gente esquece da importância que é eleger um bom vereador. Eu tenho 1 minuto, vou deixar 50 segundos para o senhor então e vou usar 10 depois. Tá bom. Então, eu quero falar com você, deixar uma metáfora rápida aqui. Existia um grande sábio que tinha resposta para tudo na Grécia. Tudo que levavam para ele tinha resposta. Aí 2 garotos falam, vamos pegar esse sábio, vamos pôr um passarinho na mão, bem novinho, mas que já voe, vamos levar para eles, vamos perguntar para o sábio, esse passarinho está vivo ou está morto? Se ele falar que está vivo, a gente mata o passarinho e joga ele no chão. Se ele falar que está morto, a gente abre a mão, o passarinho sai voando, a gente vai pegar esse sábio. E foram lá esses 2 jovens, chegaram para o sábio e falaram assim, temos aqui um passarinho, queremos saber a sua resposta, o passarinho está morto ou está vivo? E aquele sábio olhou os olhos daqueles 2 meninos e disse assim, a resposta da vida ou da morte desse pássaro está nas suas mãos. E eu quero dizer o seguinte, uma cidade melhor, no dia da eleição, a resposta está nas suas mãos. Muito obrigado. Nos meus 10 segundos eu quero agradecer a sua presença aqui então, muito obrigado pela entrevista. Eu tenho todos um bom final de feriado e até segunda.